Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia. Eu sou a Sara e nós somos Arquétipo. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre as diferenças e semelhanças entre arquitetura e design gráfico, tanto nas faculdades quanto no mercado de trabalho. Então fica até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Bem, a gente resolveu separar esse vídeo, preparar esse vídeo aqui pra vocês, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que ficam um pouco em dúvida entre as duas áreas, porque elas têm bastante coisa em comum entre si, mas também divergem em muitas delas, como, por exemplo, na escala. A escala do design gráfico é, com certeza, bem menor do que a escala da arquitetura e também nas dimensões, né? Geralmente, no design gráfico, a gente trabalha muito mais com o bidimensional, a não ser quando a gente vai para alguma embalagem, daí se torna tridimensional, mas a gente realmente foca mais no bidimensional, enquanto a arquitetura já transforma ambientes, né? Que é uma escala extremamente maior. Sim, tanto que eu tinha um professor da disciplina de Fundamentos da Arquitetura que ele até brincava que como arquiteto você tem como é que fala? O aval, assim, para poder fazer desde uma caneca até uma cidade inteira. Lógico que você não vai se formar para fazer canecas em arquitetura necessariamente, tem gente que faz design de produto que pensa esse tipo de coisa muito melhor, mas estou querendo dizer que é uma profissão muito ampla, tem várias áreas envolvidas e você pode escolher se afunilar em cada uma delas. Então, por exemplo, as escalas grandes que a Flá estava falando são realmente de ambientes, então, por exemplo, residências, projetos comerciais, até projetos enormes como de aeroportos, hospitais, que tem realmente uma área muito grande envolvida e, obviamente, no tridimensional, como também tem a parte do urbanismo, planejamento urbano, que é maior ainda a escala, né? A gente não vai projetar coisas para a cidade inteira, mas é um planejamento ali que envolve uma escala bem macro, então acho que é essa área de atuação que realmente difere de uma área para outra, assim, lógico, tem outros quesitos, né, mas essa área de atuação. Sim. No design gráfico, quando a gente fala de quantidade, tipo, é um projeto muito grande, a gente não se refere assim como no estilo da arquitetura, que um projeto muito grande poderia ser literalmente muito grande. Mas no design gráfico, um projeto muito grande pode ser que tem muitas coisas para se fazer. Então, por exemplo, um designer gráfico poderia atuar na sinalização de um aeroporto. Então, o aeroporto é enorme e, obviamente, vai ter muitos espaços de sinalização. Mas o tamanho das coisas, literalmente, é bem menor do que o aeroporto em si. Então, é meio que nesse sentido. E, obviamente, aí vocês já perceberam um pouco também do projeto final, como difere entre a arquitetura e o design gráfico, né? Sim, até legal como tá essa parte da sinalização, que é uma área em que as duas se tocam, né? Sim. Que é conversar, assim, os ambientes com a parte do design, das sinalizações, entre outras coisas, com certeza deixa o ambiente muito mais rico. Sim. Bem, nesse sentido, então, vocês já perceberam, né? Acabei de falar que o produto final entre as duas áreas também é uma diferença. Então, no design gráfico, como eu falei, a gente trabalha um pouco mais com o bidimensional e até muitas vezes mais com o digital. Então, os nossos produtos realmente vão de peças gráficas. Você pode trabalhar com social media, você pode trabalhar com editorial, ou seja, com livros, revistas, jornais, tudo aquilo que é impresso, cartão de visita. Você pode trabalhar realmente com criação de marcas, logos, identidade visual, paleta de cor, tipografia. O designer ele estuda realmente para saber quais dessas características, quais desses elementos ornam melhor e querem passar realmente a sensação que o cliente está buscando atrair para o seu público, está buscando realmente traduzir para o seu público. Então a gente realmente pega essas sensações e tenta traduzir em elementos visuais, mas de maneira bidimensional e menores. Então a gente também pode acabar trabalhando com web design no computador, fazendo sites, fazendo layouts, aplicativos, pode trabalhar na área do audiovisual, auxiliando ali na edição dos vídeos, auxiliando também um pouco na parte criativa. Enfim, tem uma gama enorme em que o designer gráfico pode trabalhar, mas todas elas se resumem realmente em produtos digitais ou impressos. Sim. Como a Flá falou, na arquitetura também tem muito disso de traduzir as sensações que o cliente quer passar, todos esses anseios, só que não no bidimensional, mas sim no tridimensional. Então, com projetos de arquitetura e de urbanismo também, né? Porque a faculdade comporta essas duas áreas. Então, nossos produtos finais geralmente são em 3D. No caso, o que o arquiteto vai entregar é o 2D também, né? A representação em plantas, em cortes, enfim, para que a coisa seja executada, mas o produto final, a arquitetura de fato não são plantas, né? É o espaço construído. E isso também varia na escala, como a gente já comentou, mas podem ser, né, projetos residenciais, projetos comerciais, projetos maiores, realmente que atendam um maior número de usuários. Pode ser um plano diretor, que é o planejamento, as diretrizes de planejamento urbano da cidade, no caso do urbanismo, né? A gente também pode fazer algumas coisas menores, como o design de interiores. Então,
Não vai ser a construção física, por exemplo, do ambiente, né, as paredes, enfim, vai ser a parte interna, mas também é um tridimensional. E tem várias outras coisas também, tem gente que se especializa em design de móveis, mas aí já faz tudo combinando, né, tudo ornando também com o ambiente, enfim. Mas acho que a maior diferença, então, é esse 3D, assim, né, além de ter outras áreas possíveis de se trabalhar, como cenografia, fazendo design de palcos, enfim, esse tipo de coisa. Também restauro, retrofit, você pegar edificações já existentes, antigas, e fazer uma revitalização ali. Então, é bastante amplo, mas resumindo, é o 3D e não o 2D. Um outro ponto que a gente colocou aqui é que a profissão do arquiteto, no caso, que é a parte que eu vou falar, é uma profissão generalista, ou seja, a gente tem que saber um pouco de várias áreas diferentes. Não é uma profissão assim que você estuda para se especializar em alguma coisa. É uma profissão que, lógico, você vai, vai ter o domínio ali de projetos de arquitetura, mas o projeto de arquitetura em si, além das outras coisas que a arquitetura faz, ele não é uma coisa em si mesmo. Então, ele vai puxar coisas de várias áreas diferentes. Então, vai ter o projeto elétrico, vai ter o projeto hidráulico, vai ter talvez um outro, se você faz só o arquitetônico, vai ter um outro profissional de arquitetura, o designer de interiores, para fazer os interiores. Vai ter na parte do paisagismo, tem também agrônomos que podem trabalhar junto. Então, assim, são várias áreas diferentes, também depende do porte do projeto. Mas, resumidamente, na faculdade de arquitetura, enfim, o arquiteto como profissional é uma profissão generalista. Então, ele tem que saber um pouquinho de todas essas áreas. E é por isso também que a parte do design também se toca com a arquitetura em muitos dos momentos. Então, como a gente tem esse viés artístico também, muitos profissionais de arquitetura decidem meio que se especializar e vão mais a fundo na parte do design mesmo, seja para representar melhor projetos de arquitetura, ou coisas do tipo, trabalhar em sinalização, enfim, coisas que expandam um pouco a arquitetura, vão mais para o audiovisual também. Então, é uma área que dentro da arquitetura você também pode escolher seguir, tanto que foi por isso que eu escolhi o curso. Se não viu o meu vídeo sobre por que eu escolhi arquitetura, eu vou deixar no card aqui em cima. E acho que dá para falar agora um pouquinho mais sobre essa questão do design, como que ele pode se mesclar com outras áreas, enfim. Isso é tão verdade que na faculdade eu tenho, acho que no mínimo, umas 2 professoras formadas em arquitetura, ou seja, elas são arquitetas, mas elas dão aula na faculdade de design gráfico para matérias que são do design gráfico. Isso porque elas realmente fizeram a faculdade de arquitetura, mas dentro do curso se encantaram ou se identificaram um pouco mais com algumas matérias que são do viés mais do design gráfico e decidiram se especializar nisso. Então, é realmente uma faculdade, uma profissão que é um pouco mais generalista e que você realmente pode tomar muitas frentes depois. O design gráfico já é um pouco muito mais específico. Na realidade, se você fizer só o design, ele já engloba um pouco mais de áreas, como o design de produto e o design gráfico ao mesmo tempo em muitas faculdades. Então ele já se torna um pouco menos específico, né? Porque realmente daí você pode atuar em mais frentes. Já se você escolhe o design gráfico como eu fiz, você já está um pouquinho mais específico ainda, porque com certeza você vai ter um pouco mais de dificuldade na hora de desenvolver produtos, porque tem muitos outros conhecimentos que envolvem também os produtos, enfim. Mas você pode até ir indo um pouco para aquele lado ali e aprender. Mas o design gráfico, por exemplo, nunca vai conseguir atuar na faculdade ou como um arquiteto, por exemplo, se você não fizer o curso depois. Porque é uma profissão que precisa ser regularizada depois que você se forma, você vai ter que passar por um processo. Então, mesmo que eu quisesse atuar como arquiteta, eu não conseguiria se eu não fizesse a faculdade. Já a Sara, como arquiteta, conseguiria atuar como uma designer gráfica, porque ainda não há essa regulamentação, essa regularização do design no Brasil. Então, um pouco mais fácil. Porém, o designer também é um pouco mais específico no sentido de que a gente trabalha um pouco mais sozinho em muitas vezes. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando numa identidade visual e focar realmente nela, a gente não precisa ter uma equipe ao nosso redor para nos ajudar a fazer toda a identidade visual. Geralmente, quando a gente cresce em equipes e realmente forma agências, a gente consegue pegar mais trabalhos, consegue separar as equipes, consegue realmente trabalhar e se torna um processo muito mais rápido. Mas você sozinho no começo, com certeza pode atuar fazendo freelas, como estagiário, enfim, você consegue atuar em várias frentes do design. Então é uma profissão um pouco mais específica e vai se tornar um pouco mais colaborativa com outras profissões quando expandir realmente para outros ambientes, outros tipos de serviço. Quando, por exemplo, exige trabalhar com publicidade, você vai trabalhar com publicitário. Quando for para redes sociais ou alguma coisa do tipo, muito provavelmente você vai trabalhar com alguém no marketing. Quando for trabalhar em alguma coisa do audiovisual, muito provavelmente você pode trabalhar com outros profissionais da área, cineastas ou até mesmo arquitetos na área da cenografia. Então, é uma profissão um pouco mais específica que em alguns momentos consegue ser encontrar com outras profissões, mas ela é bem mais específica do que generalista no caso da arquitetura. Sim, puxando só um gancho nessa questão de ser
fazer as coisas sozinho, né? Você trabalhando como arquiteto, você também pode trabalhar de forma autônoma. Só que, mesmo que você não precise de outras equipes, assim, né, diretamente, assim, vários profissionais. Mas mesmo que você abrace tudo para fazer sozinho, vai ser uma carga bem maior, porque todo projeto, por menor que seja, ele envolve muitas facetas e ele demora bastante, enfim. Então, por isso que geralmente muitas pessoas optam por participar de escritórios, participar de agências de arquitetura, porque aí tem mais pessoas envolvidas num mesmo projeto, então cada um vai escolher a parte que gosta mais de fazer e essa coisa mais colaborativa. Lógico que a gente sempre vai precisar também, num projeto de estruturas, a gente vai precisar de um aval de um engenheiro civil, por exemplo, um auxílio ali do elétrico, do hidráulico, mas não é algo assim tão direto também ali do dia a dia, é meio que uma, como é que fala? Compatibilização de projeto que existe, mas não é assim de equipe. Sim. Nesse sentido também, o designer gráfico ele trabalha um pouco mais com mais opções, mais alternativas durante o projeto, durante o processo do que o arquiteto. Como assim? Por exemplo, num projeto de identidade visual ou identidade para marcas. Então, ali no processo criativo, a gente realmente vai fazer nossos sketches e faz algumas gerações de alternativa. Ainda que a gente apresente uma para o cliente final, que a gente realmente estudou, fez no grid, achou que era a melhor alternativa e apresentou para ele, antes disso a gente realmente gerou muitas outras alternativas para a gente conseguir entender realmente as sensações que passa, se é realmente aquilo que a gente quer transmitir. Então a gente tem essa liberdade do processo criativo de realmente gerar mais alternativas, mas também porque é uma coisa um pouco mais rápida do que se um arquiteto fosse fazer muitas alternativas de um projeto, né? Uma coisa assim que também a gente tem que partir, né, do briefing, da conversa ali com o cliente, programa de necessidades e tal. E a partir disso você vai ter meio que a receita para seguir do que precisa ter no projeto, lógico, com as suas características, com o seu partido, enfim. Mas é uma coisa aí que você vai construindo uma coisa só, né? Você não pega e faz vários arquivos, assim, de várias alternativas de projeto diferentes. Então você vai experimentando, tanto no esboço do croquis quanto no software, até você achar uma conformação ali dos ambientes que te agrade mais e que depois você vai mostrar para o cliente. Lógico, se ele não gostar, você vai fazer alterações, mas é sempre em cima do mesmo arquivo, do mesmo projeto. A gente não faz várias opções do mesmo projeto para mostrar para o cliente. Quer dizer, no design também você não precisa mostrar todas as opções, né? Mas na arquitetura a gente nem faz essas outras opções. Acho que é válido a gente falar que também que no design gráfico também você não precisa fazer 20 opções, né? A gente está cada vez mais percebendo como se você fizer entre uma, duas, três no máximo ali, você realmente tem que fazer, porque você também vai partir de um briefing, então você já sabe aquilo que você quer passar, e você tem que fazer alguma coisa que você acredita, e você tem que defender a sua ideia também, porque muitas vezes o cliente pode não entender ali de pronto, mas quando você realmente defende a sua ideia e mostra o porquê que aquela solução você acha que foi a melhor, toda pautada no briefing, no estudo que você fez, porque não surge do nada também, né? Você não vai lá simplesmente desenha, você realmente tem um estudo antes para chegar na solução final. E às vezes, muitas vezes, quando você defende a sua ideia e explicita isso para o seu cliente, ele consegue entender melhor e aprovar com muito mais facilidade do que se você fizesse 20 e pedisse para ele escolher entre uma das 20, porque ele realmente ficaria muito confuso ou pediria para você mesclar as 20 em uma. Então, assim, também tem que ter um pouco de cuidado com isso, mas é realmente nesse sentido de ter a possibilidade de gerar mais alternativas durante o processo, mas realmente tomar cuidado para também não fazer uma vitrine. Eu acho que nesse sentido, assim, de na arquitetura ter um projeto só, é mais necessário ainda você saber defender o seu projeto para o cliente, porque você só fez aquele. Se ele não gostar, vai ser complicado. Então, assim, você realmente tem que se embasar, você tem que ter argumentos para falar por que você tomou aquelas decisões, para que ele possa aprovar mais facilmente. Então, também, isso vai de exercício de projeto, né? As duas profissões são muito artísticas e criativas nesse sentido, e a gente tem que saber explicar para o cliente, assim, por que a nossa opção é a melhor, por que vai funcionar daquela forma, porque também isso faz a gente se reavaliar constantemente no processo, então a gente se afastar do projeto e ver se realmente está funcionando ou não, e transformar isso realmente em argumentos para que quem é de fora, quem é realmente leigo na área, consiga entender e apoiar você nessa ideia. Sim, nesse sentido também, os designers têm um pouco mais de facilidade no sentido de que a gente consegue fazer pesquisas de campo com o nosso projeto, com o nosso produto. Então, por exemplo, a gente cria uma identidade de marca. A gente tem a opção de criar um formulário ali e pedir para outras pessoas realmente responderem aquele formulário e ver se você está realmente conseguindo passar e traduzir tudo aquilo que você gostaria de passar. Então, por exemplo, você faz uma logo e pergunta, essa logo te dá a sensação que é mais pessoal ou impessoal? Mais moderna ou mais tradicional? E isso vai te dando um norte
para você saber se você está no caminho certo antes de você apresentar para o seu cliente. Então ali você já consegue apresentar para ele umas 2 soluções finais só, mas você já tem todo o embasamento de resposta de um público antes. Então você já pode chegar para ele também e falar, olha, eu fiz uma pesquisa de campo e de acordo com os resultados que eu vi que o pessoal percebeu que essa logo aqui tem mais as características que você pediu. Então, como ele vai ser uma marca que vai ser mostrada para o mundo, né, digamos assim, então são os clientes e o público que tem que entender essa marca também. Então é super importante ter esse aval. E como a gente faz mais alternativas, eu acredito que essa pesquisa de campo acaba sendo um pouco mais comum para o design do que para a arquitetura, né? Nesse sentido. Na arquitetura pode ter também essas pesquisas de campo, mas eu acho que é numa etapa diferente. Não é no final do projeto para ver se ele é aprovado ou não, mas é numa etapa preliminar e também depende do estilo do projeto. Então, por exemplo, um projeto para uma família, um projeto residencial, não tem por que eu lançar uma pesquisa de campo, porque o projeto vai ser específico para aquela família, ninguém tem nada a ver com aquilo. Mas já projetos maiores ou que atendam públicos diferentes, é interessante fazer essas pesquisas de campo, porque muitas vezes quem te contrata, ou seja, o teu cliente, não vai ser o usuário daquele projeto, não vai ser quem vai estar vivendo ali. Então, por exemplo, se eu for projetar uma escola, é interessante que eu vá conversar com professores, com alunos, entender as dinâmicas do que acontecem ali. Posso fazer pesquisas de campo antes de começar a projetar, porque às vezes o empresário, sei lá, que me contratou, ele não vai ter noção dessas dinâmicas, então ele não vai saber exatamente o que me pedir. Então, essas pesquisas de campo são importantes nessa fase preliminar, quando são projetos que envolvem mais pessoas, projetos mais públicos realmente. E também essas pesquisas acontecem quando vão fazer revitalização de espaços, que a gente chama de pesquisa ambiental também, da gente entender um ambiente que já existe. Então, entrevistar pessoas que passam por ali, o que elas sentem ali, enfim. Mas eu acho que são em etapas diferentes, não é tipo para você ver, ter a receptividade do projeto, né? É numa etapa preliminar. Bem, uma outra diferença que eu acho que é uma grande diferença é que da arquitetura para o design não muda a questão de legislação. Como arquitetos e arquitetas, a gente tem que lidar muito com a legislação. É um grande limitador, assim, de projeto. Na verdade, eu não gosto de falar que é limitador, porque às vezes a gente encontra formas mais fáceis de defender um partido quando a gente se tem umas restrições. Então, a gente vai criar algo legal a partir daquilo que foi imposto. Mas é uma questão, assim, que a gente realmente tem que tomar cuidado. Tem várias normas, várias NBRs pra gente seguir. Acessibilidade, incêndio, tem que estar de acordo com os bombeiros. A posição do edifício dentro do terreno tem que respeitar os limites da guia amarela, que é umas diretrizes que falam quanto que tem que ter de recuo na frente, atrás, depende da área da cidade. Se não tiver um certo recuo nas laterais, você não pode colocar janela, enfim. São várias dessas regrinhas que você tem que estar atento, mas não se preocupe porque elas não vão minar o seu processo criativo. Lógico que às vezes uma coisinha ou outra ali pode ser mais chatinha, mas elas ajudam também a você constituir o seu partido arquitetônico a partir dessas limitações. Sim, com certeza. No design gráfico já assim, a legislação com certeza não está tão presente assim, é mais as regras do bom senso mesmo. Então você tem que saber realmente se você vai fazer uma sinalização grande, uma placa grande, o tipo de tamanho que você vai usar, enfim, mas é muito mais aí dos princípios do design do que de legislação. Eu acho que talvez o único ponto que se encontraria seria realmente nas sinalizações, no sentido de indicação onde tem extintor, e enfim, que daí tem também regras específicas, tem que ter sinalização no chão, tem que ter sinalização na parede, você tem que fazer uma sinalização clara também, mas aí não é tanto na legislação também, nessa parte o design e a arquitetura se encontram mesmo, então, e já tem uns padrões, né, pré-prontos, então quando você vai tratar sobre regiões de incêndio, enfim, que você tem que deixar o extintor ali, já tem um padrão para aquele tipo de sinalização. O melhor é você não enfeitar muito, porque já é um símbolo que é facilmente identificado pelo público, como símbolo da atenção, ou enfim, então é uma coisa que o designer não vai viajar muito para fazer. É melhor deixar do jeito que tá, porque realmente comunica e comunica bem. Então é mais nesse sentido, mas não é nem um pouco de legislação, como a Sarah falou aqui pra arquitetura. Acho que é só interessante pontuar, a gente tá falando tanto de sinalização no design, né? Que é porque é uma área, assim, que se toca. Não é a única área que o design se toca com a arquitetura, mas só pra vocês não pensarem que designer gráfico só faz sinalização. Não faz, eu falei um monte de exemplo antes, gente, pelo amor de É verdade, Deus. ela falou bastante, então
fiquem ligados. E agora, algumas pequenas diferenças e semelhanças que a gente tem dentro da faculdade. Eu acho que muita gente já falou assim, porque envolve tanto a profissão quanto dentro da faculdade, né, o estilo de projeto, etc. Mas nas faculdades o que muda principalmente é o tempo de duração. Então, a arquitetura são 5 anos e o curso é integral. Eu já vi em algumas faculdades que não é integral, não sei como que dá conta, se tem aula no sábado, mas às vezes eu já vi também cursos em que a arquitetura são 6 anos e daí é um turno só. Porque realmente são muitas áreas para você abraçar num curso só. Então tem arquitetura e tem urbanismo, que já daria 2 cursos, na verdade. E o paisagismo também, que é uma outra grande área que acaba entrando dentro da arquitetura. Então, 5 anos, às vezes, até é pouco, gente. Pra quem está dentro da faculdade percebe que parece que às vezes as coisas não são nem tão aprofundadas quanto poderiam ser. Mas então essa diferença é bastante grande. E acho que também da questão dos projetos, que a gente faz menos projetos dentro da faculdade. Então, por exemplo, na minha faculdade, pelo menos, eu não sei como é que é nas outras, mas a gente faz um projeto só da disciplina de projeto por semestre. Então, a gente trabalha em cima disso ali o semestre inteiro. Então, até metade do semestre a gente tem que fazer o estudo preliminar e até a outra metade a gente tem que entregar o anteprojeto. Então, são projetos maiores, assim, não no sentido de porte, né? Porque às vezes pode ser uma coisa pequena, como um edifício pequeno, mas que a gente tem esse bastante tempo porque são várias coisas diferentes para entregar em cima do projeto, né? E lógico, tem trabalhos em outras matérias, mas não tão complexos quanto o projeto em si, né? Da matéria de projeto. No design gráfico já a duração do curso depende. Se for bacharel, assim como no design apenas, dura de uns 4 anos ali mais ou menos. Design gráfico é entre 2 a 3. O meu curso são 3 anos. E a gente, no caso dessa questão dos projetos, assim, eu acredito que por ser um curso menor e também ter algumas coisas para incluir dentro de uma disciplina, por exemplo, do editorial, tem muitas áreas dentro do editorial. Então a gente acaba não fazendo um projeto muito grande, mas a gente faz vários projetos pequenos. Então, por exemplo, na matéria de editorial eu fiz um cardápio, eu fiz cartão de visita, eu fiz um livro. Então, assim, porque tem muitos viés dentro da disciplina de editorial. Em outras disciplinas, por exemplo, eu fiz um projeto por semana, porque era tratamento de imagem. Então tinha vários exercícios por semana que a gente tinha que fazer, que pareciam complexos, mas assim, a gente tinha que realmente aprender várias coisas diferentes dentro do tratamento de imagem, seria mais fácil essa dinâmica. Então eu acho que nesse sentido, assim, até porque, como a gente já falou aqui, a arquitetura é muito mais complexa do que o design gráfico, né, gente? Então eu acredito que um projeto grande, assim, como tem muitas outras coisas para você ver, além do estético, né, também tem que passar em outras partes de todo um projeto, acaba sendo um projeto maior do que no design gráfico, são coisas mais rápidas mesmo, e comparado com a arquitetura, bem mais simples. Nesse sentido, então, vocês já viram que a gente tem uma semelhança aí já na faculdade de design gráfico e arquitetura, que a gente tem muito mais projeto, muito mais trabalho do que prova ou coisas teóricas. Eu acredito que nas duas faculdades, pelo menos prova, a gente tem mais ali no primeiro ano, que é realmente mais teórico mesmo. E aí, a partir daí, pelo menos na faculdade de design gráfico, eu acho que se eu tive uma matéria com prova depois, no segundo ano, foi muito, porque se tornou realmente muito prático. Na faculdade de arquitetura até que continua, assim, as matérias teóricas, mas elas vão diminuindo, assim. Então, por exemplo, até mesmo às vezes as matérias teóricas não são tanto prova. Às vezes tem trabalho também sobre isso. Então, por exemplo, história da arquitetura, a gente faz, sei lá, uma prova, 2 provas, mas aí a última avaliação é um trabalho. Então, eu acho que mescla bastante, porque a arquitetura tem várias dessas coisas, assim, tanto a parte artística, quanto a parte de exatas, quanto a parte de humanas. Então tem um pouquinho de cada coisa, assim, ao longo de todo o curso, mas o enfoque geral e principal, eu acho que é em trabalhos práticos mesmo, assim, se for colocar na balança, tem bem mais trabalho prático do que prova. Com certeza. E nesse sentido, outra semelhança que as duas faculdades ou as duas profissões têm é o processo criativo mesmo para fazer um projeto. Então, como a Sarah falou, os dois têm um viés muito funcional, sim, tanto o design quanto a arquitetura. Além da estética, eles têm uma utilidade, então eles têm um porquê e um propósito da gente estar usando cada coisa ali. Mas, querendo ou não, tem um viés muito artístico também, a gente tem que pensar na estética. Então, nesse sentido, que os projetos se aproximam realmente do processo criativo. Tem que ter muita busca de referência por trás, tem que ter sketch ou croquis, tem que ter realmente trabalho nos softwares, tem que fazer uma apresentação legal. Então, tem muitos pontos em que os processos criativos se tocam e a gente vai falar um pouquinho melhor num vídeo específico que a gente vai lançar no canal daqui a alguns dias, que são as semelhanças entre os projetos de arquitetura e design. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui para não perder esse vídeo que vai sair daqui a alguns dias, porque tá muito top. Sim.
Então, vou puxar um pouquinho a questão dos softwares que a Flá citou, que alguns deles se tocam, então, principalmente na parte de apresentação dos projetos. Eu também tenho muita familiaridade com essa área, eu gosto de representar bem os projetos, então tem muitas coisas que são parecidas, por exemplo, tratamento de imagem, de render a gente faz no Photoshop, dá pra fazer colagem de arquitetura também, de acordo com o que você quer passar, né, as sensações que você quer passar no projeto. Quanto mais você explorar essa parte do design gráfico mesmo, do gráfico ali para você representar e apresentar o seu projeto, mais legal ele vai ficar, para você também conseguir argumentar com o cliente e tentar e conquistar ele também por essa apresentação, porque às vezes se você mostrar uma planta crua para ele, ele não vai se apaixonar, mas se você humanizar, se você mostrar o 3D tratado ali, ele vai gostar mais. Então acho que nesse sentido se tocam. Também a gente usa o Illustrator para fazer diagramas, a gente usa também programas de diagramação de pranchas, como o Adobe InDesign, então a gente principalmente na faculdade, que a gente tem que entregar as coisas em pranchas, a gente tem que ser sintético e colocar todas as informações do projeto ali em uma, duas pranchas, enfim, e apresentar realmente para defender a sua ideia para o professor. Tem outros softwares que são específicos, né, da arquitetura, obviamente, de projeto. Então, por exemplo, de 3D tem o SketchUp, de 2D tem o AutoCAD, e, se você gostar, tem uma metodologia muito legal, que é o BIM, então o ArchiCAD e o Revit, que trabalham os projetos mais de uma forma mais global, mas a gente pode deixar isso para outro vídeo. Então, esses softwares são mais específicos realmente para o projeto de arquitetura ser desenvolvido, não para a parte de apresentação. No design gráfico, então, a gente também tem alguns desses softwares que a Sara falou, o Photoshop para tratamento de imagem, o Illustrator para ilustração digital, vetorização, o InDesign para editorial, e também tem outros softwares que envolvem outras áreas, como edição de vídeo, o Premiere, animação, After Effects, e tem uma área do design gráfico que eu não falei aqui ainda, mas é uma área que está super em ascensão, que é o 3D também. Então tem gente que usa os programas da Adobe realmente que são voltados para o 3D, ou o Cinema 4D, que é uma coisa que está crescendo muito agora, é representação realmente de personagens, de elementos, criam realmente quase como se fosse um render, assim, mas mais de produto mesmo. Então fazer, por exemplo, uma garrafa de água mais realista, você consegue trabalhar nesses softwares 3D. E isso vale muito para animação. Quem quer trabalhar no cinema também para fazer realmente animação 3D, provavelmente esses softwares vão te ajudar muito. Eles ajudam muito na representação de um projeto também. Então é uma forma de representar e comunicar que está se desenvolvendo muito para as marcas, para os produtos, quando eles querem mostrar, por exemplo, as características de um produto mais de pertinho, mais fácil do que uma fotografia, é você realmente ampliar numa animação, numa ilustração. Essa é uma área que eu não me aprofundei muito ainda, mas que eu acho super legal e está crescendo realmente no mercado, assim como o motion design, que é o design realmente animado. Então você trabalhar num site, algumas partes deles que são animadas, que fazem realmente a interação com o público. Tem muito dessa parte do UX e UI, que é design de experiência, né, user experience. Então realmente é um projeto, um produto que é muito voltado para o público. Então ele sempre tenta retratar, procura retratar essa interação todo o produto do design com o seu público final. Então não é um produto estático, mas é um produto que realmente é voltado para o público, que gera uma experiência totalmente diferente. Então é uma coisa que está super em ascensão agora no design gráfico e que, com certeza, eu acho que é uma área que vai crescer muito. Então se você se interessa por essa área de animação, por essa área de interação, eu acho que é uma área que vale a pena ser estudada e que eu acho que vai crescer bastante ainda por aqui. E acho que para a gente caminhar para o final desse vídeo, a gente pode citar aqui algumas áreas em que a arquitetura e o design gráfico se tocam e outras que elas se afastam mais, né? Então, por exemplo, a parte de identidade visual, que a gente já citou aqui, de design de marcas, pode se tocar na arquitetura no sentido de você realmente pensar algo específico para o cliente, para a marca do cliente, como transmitir sensações, como transmitir aquilo que ele realmente quer passar para o público-alvo. E isso se traduz na arquitetura também. Então, por exemplo, projetos combinados entre identidade visual e arquitetura são muito ricos, assim, são muito realmente completos, porque você faz a experiência completa ali para o cliente, para o seu público-alvo. Então, por exemplo, restaurantes, clínicas, em que toda a identidade visual é pensada tintim por tintim junto com o cliente, com o que ele quer passar, aí também facilita o trabalho do arquiteto depois, porque ele já sabe o caráter que tem que ter a obra, todas as sensações que ele tem que passar, e consegue materializar isso no 3D e fica realmente uma coisa super completa, super bacana. Sim, um bom designer realmente vai saber fazer uma marca que ela consegue se expandir para outras áreas, outros âmbitos realmente da empresa, da marca em si. Você pode trabalhar com a identidade visual, mas você também vai estar realmente contribuindo para a marca daquela pessoa. Então, como a Sarah falou, quando um designer faz um design de marcas para alguma empresa, alguma marca específica e deixa realmente o manual,
todo específico, realmente detalha como que aquela marca deve ser usada, realmente demonstra e deixa bem claro a paleta de cor, as sensações, tudo aquilo que quer transmitir, o arquiteto vai conseguir se guiar ou começar a se guiar a partir desse guia, desse manual, e vai conseguir fazer um projeto realmente integrado com toda a identidade visual. Então, nesse caso, as duas áreas vão se encontrar e vão se entrelaçar, porque fica super legal quando você realmente consegue passar toda a identidade de uma marca, tudo aquilo que a marca consegue traduzir com a sua logo, com a sua paleta de cores, com a sua tipografia, você também vê tudo isso no ambiente como uma experiência mesmo. Então, a gente sempre, ainda estou alguns exemplos no vídeo que eu falei que a gente vai lançar sobre semelhanças de projetos, mas a gente também pode falar aqui, como a Sarah falou, das clínicas, né, que a gente já deu o exemplo, então fazer realmente uma marca um pouco mais clean, um ambiente também pode seguir um pouco mais essa linha, mais confortável, mais aconchegante, realmente, para trazer sensações tanto no olhar da marca quanto no sentido do ambiente. Sim, com certeza. Até um exemplo de restaurante que eu tinha falado, né? Você pensar em identidade visual, por exemplo, vai além também da logo, das cores e tal, na formação do ambiente, pensando qual público que você vai atender, se é mais jovem ou não. O design também extrapola, vai para os cardápios, vai para as sinalizações, que é outra parte que se toca com a arquitetura, então realmente fica tudo ali bem fechadinho conversando, coisa mais linda. E no sentido que se afasta, a gente pode ver algumas áreas do design da arquitetura que não são tão interligadas assim, né? Então a gente sempre brinca aqui que no design gráfico, apesar do web design ter a arquitetura do site, que como o site é todo construído ali nas suas ramificações, não tem muito a ver com a arquitetura mesmo. Então é uma coisa um pouco mais voltada realmente para esse design de experiência que eu acabei de falar para vocês. Então toda essa parte de realmente animação, audiovisual, vai um pouco mais diferente da arquitetura, vai se afastando um pouco mais. São áreas que não se tocam tanto, mas que conversam com outras áreas também, como social media também conversa mais com marketing, com a publicidade, nesse sentido. Já na arquitetura, algumas outras áreas que podem ser totalmente diferentes assim do design são algumas áreas que puxam um pouco mais para engenharia, né? Então, os arquitetos que gostam de se especializar mais no cálculo, ali nas estruturas, essa é uma área que se afasta do design. Também partes como restauro, patrimônio, que é muito de, eu não tive essa matéria ainda, né? Mas é muito da parte mais de humanas, assim, história, estudar os ambientes, como conservar ou como transformar. Então, acho que não entra muito o design nessa parte e também no urbanismo, que é realmente um plano diretor voltado para a cidade toda, como se dão fluxos, mobilidade. Eu acho que, lógico, se você for abstrair, tem partes que o design pode se encontrar também, né? Então, sinalizações no trânsito também, coisas desse tipo. Mas o planejamento da cidade como um todo, o projeto de urbanismo, acho que não seria muito, então tem essas áreas assim que se afastam. Eu ia falar um pouco disso também de se abstrair, por exemplo, o design gráfico tem o design de embalagens, que não se encontra muito com a arquitetura, mas a embalagem provavelmente vai levar um produto, e o produto aí pode se encontrar um pouco melhor com o arquiteto, se ele for um pouco mais para essa área, como a Sarah falou, que tem arquitetos que também têm coleções de canecas, enfim, que o arquiteto pode desde uma caneca até um super ambiente, então nesse sentido a gente pode se encontrar ali abstraindo bastante. Com certeza. Mas a gente tem essas diferenças assim. Então, acho que chegamos ao final desse vídeo, gente. Ele ficou bem comprido, bem completo para vocês que estavam na dúvida entre design gráfico e arquitetura. Esperamos ter conseguido sanar muitas dessas dúvidas. Mas não somos só em duas, nós temos nossas experiências pessoais, então a gente também indica que vocês procurem mais pessoas que saibam também falar mais dessas áreas que a gente não sabe. Eu, como urbanismo, a falar como motion design, que com certeza vão agregar muito nesse debate. Mas a gente está sempre respondendo coisas nesse sentido também lá no nosso Instagram, então vamos deixar o arroba aqui embaixo para você acompanhar a gente por lá também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo e um beijo, até a próxima! Tchau!